O teatro de sombras. O teatro de sombras é uma arte milenar. Une a representação com a animação, inserindo marionetes, objetos e máscaras. Uma técnica simples, onde através de uma tela em branco produz um foco de luz. As sombras recortadas em papel de figuras humanas, animais e objetos são projetadas na tela, seja em conjunto ou isoladas, e contam uma história. O gênero se desenvolveu no Egito a partir da influência dos povos asiáticos, que contavam lendas populares e episódios históricos. Na Itália, a igreja usou o teatro de sombras para educação religiosa. Já em Paris, houve a chamada sombras chinesas. Essa técnica antiga de sombras também foi ponte para protótipos do cinema de animação. Até hoje, existe a dúvida de onde originou-se o teatro de sombras, mas acredita-se que tenha sido na China ou na Índia. Agora, vamos analisar 4 países importantes nesse segmento teatral. Teatro de sombras na China. Há uma lenda chinesa que narra a origem do teatro de sombras. Afirma que no ano 121, o imperador Wu Ti da dinastia Han, desesperado com a morte da sua bailarina favorita, teria ordenado ao mago da corte que a trouxesse de volta do reino das sombras. Caso contrário, ele seria decapitado. O mago usou da sua imaginação e, com a pele macia e transparente de um peixe, confeccionou a silhueta de uma bailarina. Depois, ordenou que no jardim do palácio fosse armada uma cortina branca contra a luz do sol, de modo que deixasse transparecer a luz. No dia da apresentação, o imperador e sua corte real se reuniram no jardim do palácio. O mago fez surgir, ao som de uma flauta, a sombra de uma bailarina, movimentando-se com leveza e graciosidade. Neste momento, teria surgido o teatro de sombras. O teatro de sombras chinês procura resgatar princípios cotidianos de amizade, respeito à autoridade e também à natureza. Um teatro estilizado de gestos e movimentos precisos. Os figurinos e as cores possuem significados próprios. Utilizam de uma simbologia e inventividade, afastando-se assim da técnica naturalista. O ator manipulador dos objetos cênicos vai modulando a voz do narrador. Nessa arte é valorizada principalmente a manipulação das silhuetas feita pelos marionetistas. Eles buscam na observação real os movimentos e traços das figuras representadas. Geralmente, há um manipulador solista, chamado mestre. Ele é o responsável por realizar todas as funções do teatro nas apresentações e festas que ocorrem nas cidades. O treino do teatro de sombras da China acontece na prática. O aprendiz precisa dominar a dramaturgia, a confecção dos objetos de sombra e ser um exímio manipulador, porque em alguns espetáculos é necessário operar simultaneamente os personagens com exata sincronia. A exatidão da técnica é para reproduzir gestos e ações recheadas de beleza e veracidade. Nos enredos chineses, algumas cenas representam combates e guerreiros nos seus cavalos. Teatro de sombras na Índia. No teatro de sombras da Índia, usavam roteiros das passagens de livros sagrados hindus. A encenação ocorria dentro de uma gruta. O manipulador ficava do lado de fora, projetando seus bonecos de couro. As silhuetas dos personagens são diferenciadas no tamanho, coloração, simbolismo, estética e também no enredo. Durante muito tempo, o teatro de sombras na Índia foi a única forma de educação popular e combinava pensamento religioso e normas sociais, privilegiando o triunfo do bem sobre o mal. Depois, as passagens religiosas foram substituídas por estilos cômicos, abrindo espaço para a improvisação de temas contemporâneos. Havia até brincadeiras obscenas para divertir o público. Teatro de sombras na Indonésia. Na ilha de Java, o Wayang, que significa silhuetas, teria surgido a partir dos cultos ancestrais da época pré-hindu. Tais rituais exerciam a função mágica da mediação entre o homem e o mundo metafísico. As sombras eram utilizadas em espetáculos de 49 dias,
que com o decorrer do tempo reduziram para 7 dias. Atualmente, é comum encontrar encenações de apenas 1 hora. Os personagens podem ser imagens planas recortadas em couro transparente, bonecos esculpidos em madeira em relevo inteiro ou relevo ondulado, com olhos estreitos e enigmáticos. O rosto do boneco é sempre de perfil, o corpo na posição frontal e os pés apontados para o mesmo lado do rosto. A figura é fixada com varetas de chifres de búfalo. Ombros e cotovelos eram móveis e manipulados por 2 varetas finas. O foco de luz é refletido por um lume brando, vindo de uma lâmpada abastecida a óleo. Teatro de sombras na Turquia. A aparição desse teatro ocorreu no século XIII. Tem como característica a crítica social e política. O evento ocorre em feiras à noite. No espetáculo, há um único manipulador que controla tudo: bonecos, texto e sonoplastia. O personagem herói do teatro de sombras turco é o árabe Karagöz, que significa olho negro. O nome dele também leva o título do espetáculo. Espirituoso, possui uma retórica rápida e bem elaborada com trocadilhos e jogos de palavras grosseiras. O auge do personagem chega no início do Ramadã, período islâmico sagrado, mês marcado pela renovação da fé, jejuns e as obras de caridade, e aonde as pessoas costumam ir até os cafés ao entardecer. Quando surgiu o teatro de sombras, se tornou o predileto do povo turco e também da corte do sultão. Era representado em casamentos e circuncisões. O teatro de sombras, pelo visto, quebrou um paradigma da necessidade do ator ou atriz se apresentarem diante de um palco. O gênero mostra que o profissional está nos bastidores, a comando do talento do artista manipulador.